Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de conteúdo? Então, nessa semana nós iremos trabalhar com o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá? Isso que é essencial, tá bom? Principalmente o mínimo múltiplo comum nas questões que envolvam frações, tá bom? Então a gente sempre vai estar utilizando o mínimo múltiplo comum para estar calculando algumas situações diversas, tá bom? O que seria o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, ele é o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Só que esse mínimo múltiplo comum, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então isso que é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum de dois ou mais números, tá? Nós usamos a abreviação MMC, tá? Sempre que você vir MMC, quer dizer mínimo múltiplo comum, tá bom? Olha só, veja os exemplos. Aqui, nesse exemplo aqui, eu falei com vocês, pedi aqui para estar calculando os múltiplos de 6 e os múltiplos de 4. Observa aqui, os múltiplos de 6. Vamos encontrar esses múltiplos pelo método tradicional, que é o que nós já conhecemos. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. É só você ir de 6 em 6. Os múltiplos de 4 são 0, 8, 12, 16, 20, 24, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 é o número 12. Por que o número 12? Ele é o menor múltiplo que é comum aos dois ao mesmo tempo, diferente de 0, tá? É claro que o 0 faz parte dos dois ao mesmo tempo, só que o mínimo múltiplo comum ele tem que ser diferente de 0. Nesse caso, o número 6 não apareceu no número como múltiplo de 4. O número 12 e o número 12 aqui são múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Observe que se você fizer 12 dividido por 6 é 2. 12 dividido por 4 é 3. Então você tem uma divisão exata, tá? Então esses números aí, o 12, ele é tanto múltiplo de 6 quanto múltiplo de 4, tá? Então nós podemos concluir que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, entre 4 e 6 é o número 12, tá bom? Agora nós temos a outra maneira, tá? Que é mais comum, que é encontrar o mínimo múltiplo comum através da decomposição em fatores primos. Tá? Lembra o que é um fator primo? Um número primo é aquele número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Tá? Exemplo, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13. Tá? Todos esses números só dividem por 1 e por ele mesmo. E quando isso acontece, nós chamamos esses números de números primos. Tá bom? Agora observe o exemplo, como que nós calculamos o MMC de dois números através da fatoração, tá? Da decomposição em fatores primos, tá? Para a gente encontrar esse mínimo múltiplo comum, nós fazemos o produto, ou seja, multiplicação dos fatores comuns e não comuns a eles, tá? Nós multiplicamos todos os fatores primos, tá? Observe no exemplo, tá? Aqui nós temos como que a gente vai fazer essa decomposição em fatores primos, tá? Observe que nós escrevemos o número 4 e o número 6 lado a lado, tá? Fazemos um traço entre eles para a gente fazer a divisão, tá bom? Sempre aqueles mesmos passos que nós já fizemos anteriormente na aula passada. Primeiro passo, escrever os números primos, tá bom? Você vai escrever os números primos para poder analisar, tá? Observe aqui o 4 e o 6, ambos são pares. Se eles são pares, logo eu tenho que começar dividindo por 2, tá? Porque todo número par divide por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? É 2. Coloquei o número 2 aqui, que é o resultado dessa divisão. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Coloquei o número 3 aqui. Observa agora nessa segunda linha que um número ainda divide por 2, ainda é par, que é esse próprio número 2 aqui. O 3 não divide por 2, tá? Se o 3 não divide, o que é que você vai fazer? Descer ele para a linha de baixo, tá bom?
Então, quanto que é 2 dividido por 2? É 1. O 3 não divide por 2, desce o número 3. Observe que nós já chegamos em um número 1, que é correspondente ao número 4 aqui na primeira linha, tá? Então, agora o que nós precisamos fazer é que esse número 3 também chegue no resultado igual a 1, tá? Sempre aqui embaixo tem que ser, se tem dois números, 1 e 1. Se tem três números, 1, 1 e 1. Sempre em resultado 1, tá? Nessa terceira linha, então, nós temos aqui o número 1 e o número 3. Para mim chegar no resultado 1 e 1 aqui, esse número 3 tem que ser divisível por 3, porque 3 é um número primo, então só divide por ele mesmo, que é igual a 1. Então nós podemos dizer que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é a multiplicação desses valores aqui que você encontrou, tá? De todos eles. Então, multiplicando, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Observou que esse é o mínimo múltiplo comum que nós encontramos anteriormente aqui. Aqui nós encontramos o 12, correto? De um modo diferente, certo? E aí, aqui nós encontramos pelo método da fatoração, tá? Que é o mais usual, tá bom? Algumas considerações aqui, vamos ver se eu tenho que falar mais alguma consideração nesse slide. Não, vamos para o próximo slide então. Agora outro exemplo, olha só, o número 8 e o número 5. MMC, mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Estou perguntando para você qual é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6, tá? Observa aqui, novamente, tá? Nós vamos escrever os números em uma linha, lado a lado, passarmos um traço, tá? E do lado de cá nós vamos colocar os números primos, que esses números são divisíveis, tá? Primeiro passo, escreve os números primos, 2, 3, 5, 7, tá? Segundo passo, nós vamos observar se algum número é par, porque se algum número é par, nós temos que começar dividindo por 2, tá? Entre 8 e 5, somente o número 8 é par. Tá? Então eu vou dividir esse número 8 por 2. O 5 ele não é par. Ele não divide por 2. Quando o número não divide por o resultado que você colocou aqui, qualquer que seja, você sempre vai descer esse número para a linha de baixo. Tá bom? Observe então que 8 dividido por 2 é igual a 4. O 5 não divide, desci o 5 para a segunda linha. Observa ainda que o número 4 ainda é par. Se o número ainda é par, você continua dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dividiu por 2. Desce o número 5 novamente. Desce o número 5 novamente. Tá? O 2 ainda é par. E número 2 só vai dividir por 2, que é igual a 1. O número 5 não divide por 2. Desce novamente o número 5. Correto? Agora o número 5, nós temos que saber que ele está nessa listinha aqui. E se ele está nessa listinha de números primos, ele só vai dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegamos em resultado 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto desses números aqui. É a multiplicação entre esses fatores primos. Tá? Então, nós teríamos que o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 40, tá bom? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Tá? Aí você pode estar se perguntando, mas professor, nesse caso era só fazer 8 vezes 5 aqui, tá? Não, isso não é sempre que acontece, tá? Depende muito dos números que você está analisando. Você não pode sair multiplicando esses números aqui assim não, tá bom? Igual no exemplo anterior, nós tínhamos o 4 e o 6, tá? Se você fizesse 4 vezes 6, seria 24 e não 12, como nós tivemos aqui como resultado. Tá bom? Tem que prestar muita atenção em relação a isso. Tá? Então, esse foi o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Agora, o máximo divisor comum. Se o mínimo era o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, o máximo, tá? É o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Tá? Observa aqui um exemplo. Vamos fazer pelo método tradicional. Quais são os divisores dos números 10, 15 e 20? Os divisores de 10 são 1, 2, 5, 10, tá? Lembra que o divisor, quando você fizer a divisão do número qualquer por um dos seus divisores, o resultado tem que ser, o resto tem que ser igual a 0, tá? Os divisores do 15, 1, 3, 5,
e 15, tá? E os divisores do 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Observe que nós temos aí qual é o máximo divisor comum, o maior divisor comum entre esses números. Nós temos divisores comuns entre eles, tem que pertencer aos 3 ao mesmo tempo, correto? Ao mesmo tempo, nós temos o número 1, que apareceu nos 3 ao mesmo tempo, tá? E aqui o número 5, tá bom? Então esses são os máximos divisores, são os divisores comuns entre o 10, o 15 e o 20. Qual é o maior entre eles, o máximo entre eles, o 1 ou o 5? O 5. Então o máximo divisor comum entre 10, 15 e 20 é o número 5. Esse pelo método tradicional. Vamos agora fazer pelo método da fatoração em números primos. Tá? É todo aquele procedimento que nós fizemos lá no mínimo múltiplo comum, escrever, tá? Os números primos, depois avaliar se é par e assim por diante, tá? Aqui eu não coloquei isso aqui nesse slide. Aqui nós temos que fazer a decomposição do 10, do 15 e do 20 separadamente, tá? Então o 10 ele é par, divide por 2, que é igual a 5. O 5 só divide por 5, que é igual a 1. O número 15, ele divide por 3, que é igual a 5, e 5 divide por 5, que é igual a 1. O número 20 é par, divide por 2, que é 10. O 10 ainda é par, divide por 2, que é 5. O 5 só divide por 5, que é 1. Tá? Observe que aqui nós não vamos sair multiplicando os números, não. Porque se nós multiplicássemos esses números, a gente encontraria um mínimo múltiplo comum. Tá? E aqui nós queremos o máximo divisor comum. Então você vai olhar entre eles qual foi o maior divisor comum que apareceu nos 3 ao mesmo tempo. E foi o número 5. Correto? Sempre observando isso. Tá? Aqui o 2 apareceu no 10, mas não apareceu no 15, tá? Então você tem que encontrar o máximo, o maior comum entre eles, tá bom? Isso é o máximo divisor comum. Aqui outro exemplo, o 30 e o número 20, tá? Nós fizemos toda a decomposição de fatores primos entre eles. Observamos que teve em comum o número 2 e o número 2, o número 5 e o número 5. Observe que esse 3 e esse 2, eles sobraram. Tá? Eles não pertencem aos dois ao mesmo tempo. Pertencem aos dois ao mesmo tempo. Esse número 2, esse número 5. Tá? Então, os fatores iguais entre eles são esses aí. Tá? Então, o MDC, tá? Nesse caso de 20 e 30, vai ser 2 vezes 5. Tá? Porque o 2 apareceu nos dois ao mesmo tempo e o 5 apareceu nos dois ao mesmo tempo. Então, é 2 vezes 5, que é igual a 10. Aqui, por que nós não multiplicamos aqui por mais nenhum outro fator? Porque só tinha o número 5 que apareceu nos 3 ao mesmo tempo. Se por acaso esse número 2 tivesse aparecido nos 3 ao mesmo tempo, você também multiplicaria por ele. Seria 5 vezes 2. Mas aqui só o número 5 apareceu nos 3 ao mesmo tempo. Se tivesse aparecido outro número nos 3 ao mesmo tempo, você também multiplicaria. Tá? Mas não é o caso aqui, tá bom? Aqui nós multiplicamos porque foram os dois fatores que apareceram neles ao mesmo tempo. Então, você faz 2 vezes 5, tá? 2 vezes 5 é igual a 10, tá? Na atividade aqui está pedindo para vocês calcular o MMC entre 8 e 6, 18 e 10, tá? Observe que eu pedi para fazer de acordo com o cálculo do MMC a partir da fatoração em números primos, para a gente já ir acostumando, tá? E aqui também, nessa número 2, pediu para você fazer o cálculo do MDC, tá? Que é o máximo divisor comum, também pela fatoração em números primos. Tá? É só você observar nos slides aí. E aqui nós temos uma questão número 3, tá? O que você vai ter que fazer nessa número 3? Olha só, Paulo tem vários livros, sendo 15 de suspense e 20 de aventura. Ele quer organizá-los em gavetas sem misturar os gêneros. Ou seja, não pode ter suspense e aventura na mesma gaveta, e ocupando a menor quantidade de gavetas. Se eu tenho que ocupar menos gaveta, cada gaveta vai ter que ter mais livros, correto? Quanto mais livros eu tiver em uma gaveta, menos gavetas eu vou utilizar, tá? Observação, então, para você calcular isso aqui, você deve calcular a maior quantidade possível de livro em cada gaveta. Se falou maior quantidade, sempre que você vir essa palavra maior quantidade, está pedindo para você calcular o MDC de 15 e 20. Calcula o MDC que você vai descobrir quantos livros é possível colocar em cada gaveta, tá bom? Então, essa era a aula que eu tinha que passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom?